Fala, galera. Vamos acompanhar as últimas informações do Corinthians, que enfrenta amanhã o Sport às 16 horas e está à procura de um novo técnico. O plano A do Timão é o técnico Dorival Júnior. Vamos acompanhar as últimas informações. Já Alexandre Silvestre aqui. Ale, vem para cá para tentar responder essa pergunta que atormenta a cabeça do torcedor, né? Quem vai ser o próximo técnico do Corinthians, pelo amor de Deus? Vem para cá, Alexandre Silvestre. Boa noite, tá chovendo aí? Tá chovendo, por isso a gente posicionou a equipe aqui debaixo da marquise da entrada da sede social do Corinthians, no Parque São Jorge. Movimentação bem tranquila nesse feriadão, uma feliz Páscoa para a galera que nos acompanha. E o Corinthians ainda não anunciou o nome do novo técnico. O Corinthians negocia com Dorival Júnior, é a bola da vez, é a vontade da diretoria. O Dorival Júnior tem um perfil de técnico que agrada à presidência, ao Fabinho Soldado, que pode contornar melhor problemas internos de vestiário, trazer uma certa harmonia ao vestiário do Corinthians. É um treinador que costuma fazer o time jogar de maneira simples, arroz com feijão, deve manter o esquema 4-4-2 que deu certo com a família Dias, sem inventar muita moda, o Memphis jogando onde ele gosta. Enfim, a questão é acertar os detalhes. O Corinthians está em contato com o Dorival Júnior desde a derrota para o Fluminense. Já na madrugada, no dia seguinte, as conversas se iniciaram, os contatos, as trocas de mensagens, mas ainda não entraram num denominador comum. O Corinthians gosta da ideia, claro, tanto que está atrás do Dorival Júnior. O Dorival, ao que eu apurei, gosta também da ideia de treinar o Corinthians. O Dorival já foi técnico do Santos, do São Paulo, do Palmeiras. Falta treinar o Coringão, mas o martelo ainda não foi batido. O Corinthians tem na lista de possíveis chegadas também, se não der certo com o Dorival, por exemplo, o Tite. Só que o Tite tem alguma rejeição, por mais que ele tenha sido campeão do mundo, grandes trabalhos, ele recusou o Corinthians algumas vezes. O pessoal meio que torceu o nariz para ele, ficou de voltar e não voltou. E o Luiz Castro foi um nome que pintou nas últimas horas. O próprio Neto acabou falando no programa dele hoje, na hora do almoço, e foi atrás das informações. Luiz Castro foi o técnico do Botafogo no começo da SAF do Botafogo, fez um grande trabalho, mas abandonou o barco. Foi embora no meio do caminho lá para o Oriente Médio. E ele foi demitido do Al Nassr recentemente, mas continua com vínculo contratual, ganhando uma bala federal por mês até junho. Então, Luiz Castro, a questão financeira inviabilizaria qualquer tentativa do Corinthians de trazer, por exemplo, um técnico português que teve um certo sucesso aqui no futebol brasileiro. O Tite é sempre comentado, mas o Corinthians negocia com o Dorival Júnior. É uma questão de tempo para eles ajustarem os detalhes e o Corinthians anunciar o seu novo treinador, Dorival Júnior. Aguardemos, porque no futebol tudo pode mudar no balanço das horas. É isso, Silver. Daqui a pouquinho eu te chamo para mais notícias do Corinthians e é claro que esse só podia ser o tema da nossa enquete do dia. Para você, qual o técnico ideal para assumir o Corinthians? Dorival Júnior, Tite ou um outro nome? Reforçando que para participar da enquete aqui é só você entrar no site gazetesportiva.com, deixar o seu voto, que depois a gente vai trazer aqui o que vocês acharam, mas vou começar com vocês. Meninos, o que vocês acham aí? Dorival, Tite ou algum outro nome que vocês tenham aí pensado no mercado, Zé Paz? Boa noite, Má, para você, para o Salazar, todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, eu acho que se fosse para escolher entre Tite e Dorival, escolheria o Tite. Para mim, o Tite é mais treinador que o Dorival. Ah, mas o Tite na seleção não ganhou a Copa. Não ganhou. E vários outros não ganharam também. Agora, os números do Tite na seleção são muito bons. Claro que você tem ali um jogo contra a Bélgica e um jogo contra a Croácia nesse meio do caminho. Aí você pode questionar o jogo contra a Croácia ali, que é o que eu questionaria. Agora, os números do Tite na seleção são absurdos. Tanto que os outros técnicos que passaram na seleção depois do Tite, nenhum deles conseguiu chegar nem perto. Assim, o Tite é muito bom treinador, ele sabe armar um time, os times do Tite são sólidos e o Tite tem história no Corinthians. Se fosse para escolher um dos dois, escolhe aí que o Corinthians vai trazer. Eu traria o Tite, acho o Tite mais treinador. Agora, pelo que se vê aí, pelo que a gente tem de notícias, parece que vai ser o Dorival, que o Dorival está numa negociação. Mas entre Tite e Dorival, para mim, não tem nem assim que questionar, Salazar. O Tite é muito mais treinador. Eu tô com o Zé. Olha, boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui o Gazeta Esportiva.
esse outro é complicado, né? O outro é o Ancelotti, então Guardiola. pode ser qual é? Guardiola. Então, É que, né, a gente não consegue pôr todos ali, entendeu? Se for qualquer outro, vamos no Guardiola. Guardiola também, no Ancelotti. Ajuda aí, Salazar, ajuda aí. Mas, brincadeiras à parte, eu iria no Tite, sem nenhuma dúvida. É que aí é uma questão de entendimento do que está ao alcance do clube. O Tite está ao alcance do clube? Segundo as minhas apurações, não. O Tite, nesse momento, não virá para o Corinthians. Por causa de dinheiro? Não tem nada a ver com dinheiro. Para mim, pelo que me falaram, questão de projeto, do que o Corinthians pode oferecer nesse momento e também do que o Tite pode ter nesse momento. Até tem uma fonte minha que diz que, muito provavelmente, ele vai para a Arábia. Mas, enfim, o Tite, eu entendo e concordo com a maioria dos torcedores corintianos que eu tenho visto nas redes sociais, que diz o seguinte: o Tite livre, o Corinthians atrás de um técnico, a diretoria, seja lá quem for o presidente, tem obrigação de ir lá e dar uma ligada pro cara. É o maior treinador da história do Corinthians. Então, Isso aí é uma opinião, acho que até chover uma olhada. Entre Dorival e Tite, eu prefiro o Tite. Lógico. Eu prefiro o Tite. Eu acho que por isso que eu falei, tô com o Zé, voto no Tite. Agora, o Tite vem? Não, segundo as minhas informações, o Tite não virá. É bom o torcedor já ir se preparando, porque deve ser o Dorival Júnior, e se não for o Dorival Júnior por alguma eventualidade, Vai ser outro, será que outro. a nossa opinião vai ser ali dele. um outro, que não vai ser o Guardiola nem o Ancelotti, mas não vai ser nem o Tite, nem o Dorival. Agora, sobre o Dorival é muito bom treinador Eu de gosto. clubes aqui no Brasil. Eu gosto do Aqui no Dorival. Brasil, fez excelentes trabalhos e trabalhos recentes. São Paulo, campeão, fez trabalho bom no Flamengo. Ceará, no Flamengo. Eu acho que a No seleção, Santos. no Santos, a seleção era um pouquinho demais para o Dorival. Mas aqui nos clubes, no nosso território, com o que a gente tem aqui, o Dorival já fez trabalhos fantásticos e pode fazer um bom trabalho no Corinthians. O Corinthians tem um bom time. Agora, entre treinador, qualidade de treinador, o Tite, para mim, é melhor. O Tite é o melhor técnico brasileiro, se bobear, olha, daqui dos que estão trabalhando na América do Sul, mas técnico brasileiro, o Tite é o melhor, disparado. Eu falo aqui, já falei isso algumas vezes, tem gente que é muito brava com o Tite por causa da situação na Copa do Mundo, mas aí, para mim, é quase uma irracionalidade, porque o trabalho dele foi muito bom de ponta a ponta. Com certeza. Mas ele perdeu 2 jogos na Copa do Mundo, que para mim, ele é o menos culpado naqueles 2 jogos. Para mim, o Tite é o menos culpado nas eliminações para a Bélgica e para a Croácia. Então, assim, e ele fez, agora, os outros estão valorizando o trabalho do Tite na seleção também. Porque lembra quando surgia aquela história de, só ganha também na América do Sul. Olha aí, olha como nós Situação estamos tá um pouco penando diferente na América agora, do né? Sul. Então, assim, o Tite é bom Ô, pra caramba. Silver, volta aqui, que acho que você quer opinar também, é isso? Conta aí um pouquinho. Só para complementar essa informação do Salazar, eu conversei hoje com pessoas próximas, muito próximas ao Tite, e ele tem um plano mesmo de treinar um time no exterior, talvez até a equipe lá da Arábia, que tem no comando o Jorge Jesus, que pode ser o novo técnico da seleção brasileira, é uma das possibilidades. Mas essa ideia do Tite de ir para o exterior não significaria que ele não pudesse aceitar um convite até mesmo do Corinthians. Aí vai ao encontro do que disse o Thiago Salazar, depende do projeto, depende das garantias, do planejamento, da grana, etc, etc, etc. E tem uma coisa importante também, essa situação do Augusto Melo. Está todo mundo acompanhando. Eu tenho até questionado as minhas fontes. Para vocês, como é que é? Tudo bem? Porque eu não sei. O Dorival pesa isso? O Tite pesa isso? O Augusto Melo está em vias de repente, ser indiciado, perder, sofrer um impeachment no mês que vem. Como é que fica o lado do treinador nessa hora? E agora? Eu espero, eu aguardo, eu vou, não vou? Um presidente me contrata, mês seguinte é outro presidente. Eu não sei também até que ponto isso não pesa na decisão deles. Pois é, gente. Você vai ter alguns capítulos aí, vamos ver, porque não deve se desenrolar nesse final de semana, então a gente vai falar muito ainda sobre esse técnico do Corinthians. Chamar aqui de novo o Alexandre Silvestre, né? Silver, volta aqui então, porque já estão falando de renovação aí do contrato do Memphis Depay, é isso? Esse assunto foi comentado logo depois do título do Campeonato Paulista, mas não para, né? Não para. Recebi uma outra confirmação, claro que eu já tinha essa informação que eu passei na primeira entrada de outras fontes, mas agora uma fonte também de primeiríssima grandeza dizendo que o Corinthians negocia sim com o Dorival, como já noticiamos, como muitos colegas estão falando, mas que o Corinthians também tem uma conversa com o segundo nome.
porque vai que o Dorival não topa, né? O Corinthians precisa apresentar um técnico. Orlando, que é o técnico do Sub-20, vai comandar interinamente o Corinthians amanhã contra o Sport, o Orlando Ribeiro, que é um ex-jogador de futebol que trabalha na base do Corinthians, o técnico do Sub-20. Mas respondendo a sua pergunta sobre Memphis Depay, o Memphis Depay tem contrato com o Timão por mais 1 ano e pouquinho. O contrato dele vai até a metade de 2026. Foi questionado na zona mista depois do Corinthians perder para o Fluminense se ele está contente, se ele vai esticar esse vínculo com o Corinthians. E pelo que respondeu o holandês, vai depender. Vamos conferir. I have 1 more year here until the World Cup. When I signed here, before I signed here, there were a lot of things that were told, like, you know, and I think that, of course, I love to be here. I want to extend here, but also the things have been said that we need to strengthen the team, you know, and I hope Corinthians focus on that. I think we need more experienced players who read the game. And who can teach the young players, because we have really some quality young players in the team, but with more experienced players in the team as well. I'm sure that we're going to improve our football and improve the results. Bom, daqui a pouco eu volto com mais Corinthians e mais um trechinho da fala de Memphis Depay para vocês, já projetando o próximo jogo amanhã na Neoquímica. Beleza, Silver, obrigada. Eu queria uma coisa rápida de vocês. Para mim, Memphis Depay. Não, a pergunta, Salazar. Memphis Depay, derrubou técnico ou não? Ah, eu não tenho nenhuma dúvida que a declaração dele influenciou, pesou na decisão. Ajudou, né? Ajudou legal, né? Proteger não protegeu. Não, ele falou, ó, isso aqui, ó. E falar que a opinião dele que a opinião dele não pesa também é mentira. Então, não tem como descartar, tirar ela de contexto, né? Não tem como dizer que não tem influência nenhuma. Claro que tem. O que você ia falar? Sobre o quê? Não, aquela hora que eu cortei. Não, eu pensei que a gente ia comentar sobre o que o Memphis Depay disse na sonora que mostramos agora. Ah, renovação de contrato. É cedo? Não é cedo? Eu acho muito cedo para falar sobre isso. Há mais de 1 ano falta. Eu acho que se houver a possibilidade de renovar com o Memphis, acho que tem que renovar, né? Um grande jogador, é um cara muito acima da média. Eu acho também que não tem que renovar. Você acha que não tem que renovar? Ih, temos uma discordância por esses aqui. Valores? Ah, sim. Os valores estão aí, né? Não. Agora, a qualidade técnica, sobra. Sobra demais. Então tá, a gente tem uma discordância aqui em relação a valores e tudo mais, mas ó, vou dar um recado agora, né, Chile? Vou dar um recado aqui então. A gente perguntou para vocês qual o técnico que deve assumir aí o comando técnico do Corinthians e por... Cadê, gente? Cadê o resultado aí que eu não tô vendo? 52%. Aonde? Dorival 52%? Júnior. Ah, tá. Olha, eu tô perdida. 52% para Dorival Júnior, Tite com 28% e o outro que a gente não sabe quem é aí, com 20% dos votos aqui. Pô, Tite 28%. O pessoal tá com o coração Tá com O ranço. coração tá machucado. Nossa, o corintiano guardou mágoa. Guardou mágoa, gente, mas tá tudo certo. Vamos chamar de novo o Silvestre aqui para trazer, né, Silver, aquela outra sonora que você comentou e também falar dessa preparação do jogo de amanhã contra o Sport. E mais uma quentinha para vocês. O Ramon Dias e o Emiliano foram nesta tarde, agora há pouco, no CT do Parque Ecológico e se despediram dos jogadores, dos funcionários após os 8 meses de trabalho. Antes da demissão e depois da derrota para o Fluminense, o Memphis Depay, nessa entrevista forte, falou a respeito do que precisa melhorar no entendimento dele em relação ao esquema de jogo. Eu sei que o corintiano tem essa pecha de gostar de sofrer, ganhou suado, sangrando, com sofrimento, mas o Memphis parece que não curte muito essa adrenalina, não. Fala aí, holandês. We need to focus on the plan how to improve, to play. Once again, I think this team potential, we can do better. The players are willing to work hard, to sacrifice, but yeah, we have to create more chances. So to study and train and practice and
and learn how to create chances, you have to have an idea. You have to have consistency. And this team, in my opinion, we don't have consistency. So in the final third, sometimes we just cross the ball. We cross the ball, but that's not how you're going to create chances, in my opinion. O Memphis chegou a dizer que não dá para jogar sempre com o revólver apontado na cabeça, com a corda no pescoço, nessa questão de sofrer muito para conseguir vitória, para manter um resultado, como por exemplo na primeira final do Campeonato Paulista, fez o gol, mas teve de sofrer muito para manter o resultado. Enfim, o Orlando Ribeiro será o técnico interino, como eu disse, o técnico do Sub-20, enquanto o Timão não define a contratação, muito provavelmente, do Dorival Júnior, com um plano B na manga. Então vamos a uma provável escalação do Corinthians, lembrando que o Martínez, que foi reserva no outro jogo, entrou e tomou o terceiro amarelo, está suspenso, e que o Mateuzinho também está suspenso, vai cumprir a automática. O Maná, ele pode até ser o lateral, porque é o lateral direito que sobrou, mas no último jogo, por exemplo, sequer ficou entre os reservas. Então eu vou apelar pro Léo aí na lateral direita, mas a provável escalação com o Donelli, o Maná na lateral direita, o Félix e o Gustavo no miolo de zaga com o Andileri na lateral esquerda, o meio campo com Ranielli, Bidon e o Carrilho, na frente Romero, Yuri e Memphis. E eu acho que dessa vez o Memphis não vai voltar muito para construir, não. Acredito que ele vai jogar na dele um pouco mais perto da área, mais pelo lado esquerdo, ora variando ali com o Yuri, caindo por dentro como centroavante. Vamos ver, o jogo é contra o Sport, amanhã, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. Expectativa minha, pelo menos de 40 mil de novo, para continuar somando nesse recorde de mais de 30 jogos seguidos com públicos superiores a 40 mil pessoas. O Corinthians, que tem só 4 pontos, está um pontinho acima da zona do rebaixamento, mas é bem começo de campeonato. Isso ainda é uma questão que vai se transformar ao longo das rodadas. O Corinthians é o 14º colocado no Brasileirão. Michele precisa se reabilitar. Michele não, Marina, perdão. Imagina, Silver, tá tudo certo. Bom retorno para você. Feliz Páscoa, tá? Ó, agora eu quero saber de vocês aí, então, dessa escalação. É isso mesmo, né? Acho que não tem muito mais... Eu acho que não. Sinceramente, esse time do Corinthians só jogou, como o Memphis disse ali que gostaria que jogasse, quando jogou no 4-4-2 com um meio e 2 atacantes. O Corinthians se deu bem assim, jogou bem dessa maneira. Jogou como o Memphis ali disse que gostaria que jogasse. Todas as vezes, inclusive ano passado, nas semis da Copa do Brasil, da Sul-Americana, e nesse ano que o Corinthians inventou o 4-3-3 sem um meio armador de preferência, o Corinthians sofreu. Ah, mas na primeira final do Paulista, a primeira final do Paulista é um caso à parte, atípico, em que o Corinthians resolveu mais correr e morder para sair vivo do que jogar bola. Isso não vale, por exemplo, um campeonato de pontos corridos que você vai ter que propor, que você vai ter que sair para jogar. Então, para mim, o Corinthians tem que voltar ao que sempre deu certo com este elenco. O Corinthians ele tem um bom time, mas, a meu ver, o sistema defensivo ele deixa um pouquinho a desejar em muitos momentos. Não tem muitas peças de reposição. Quando grandes titulares desse time não podem jogar, o Corinthians sofre muito, sofre quando o Hugo não joga. O Garro é um jogador que, quando não joga também, cria-se ali toda uma polêmica. Quem que vai jogar, quem que não vai. O Coronado não ajuda também. O Coronado não ajuda, exatamente. O Thales, quando tem a oportunidade, não consegue. Enfim, é um bom time titular, mas que quando falta um ou outro, aí já dá problema. Exato. Agora, gente, é hora de se despedir de quem está acompanhando o programa pelo YouTube. O técnico Ramon Dias se despediu do elenco do Corinthians na tarde desta sexta-feira, antes do início da preparação da equipe para o jogo de sábado, contra o Sport pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um vídeo divulgado pelo clube, o treinador e seu filho Emiliano Dias falaram com o grupo e agradeceram pelos 8 meses de trabalho no CT Joaquim Grava. Primeiro, quero agradecer ao clube e ao Fabinho por nos dar a possibilidade de participar desse clube. Para nós foi um grande trabalho. Muito obrigado por tudo e nos vemos, disse Ramon Dias. Em um tom mais emotivo, o auxiliar Emiliano Dias agradeceu a torcida e fez questão de ressaltar que, ao longo dos últimos meses,
deu tudo de si para a melhora coletiva do Corinthians. Quero agradecer ao clube, sobretudo ao grupo. Foram 8 meses de aprendizado com erros e virtudes, mas sempre deixamos o coração aqui. Quero agradecer ao Fabinho, que nos ajudou muito, ao staff, aos funcionários, ao pessoal do hotel. Foram 8 meses que não vamos esquecer nunca. Tive o privilégio de dirigir o maior do Brasil. Obrigado e perdão, fiel. Obrigado por tudo. Vocês têm um torcedor a mais aqui. Nas imagens divulgadas pela Corinthians TV, é possível observar Ramon e Emiliano abraçando os jogadores e os funcionários. Além do trio, o Timão também se despede dos auxiliares argentinos Bruno Uribari e Osmar Ferreira, único brasileiro da comissão técnica. O preparador físico Diego Pereira também deixou o clube do Parque São Jorge. Ramon Dias foi demitido na tarde da última quinta-feira por forte influência do presidente Augusto Melo, que se mostrou contrário ao posicionamento do executivo Fabinho Soldado de manter a comissão técnica. Ao todo, o argentino comandou o Timão em 59 partidas com 30 vitórias, 16 empates e 13 derrotas, com um aproveitamento de 59,8% dos pontos disputados. O Corinthians está no mercado em busca de um novo treinador. O plano A da diretoria é Dorival Júnior, recentemente demitido da seleção brasileira.